Olá, sejam muito bem-vindos à segunda temporada de Pausa pro Café. Meu nome é Carolina Moge, eu sou sócia da Adigo Consultoria e eu tô aqui para conversar um pouquinho com a Dani, com o André e com a Marcela sobre um tema muito bacana, que é o tema do avanço feminino nas organizações. Para inspirar o início do nosso papo, eu trouxe aqui um dado de uma pesquisa recente da CNI que mostra que, infelizmente, embora hajam avanços, apenas 39,1% das mulheres ocupam cargos de liderança. Então, ainda somos minoria nesse aspecto. Como que foi para você, Dani, entender esse número, viver esse número? Conta pra ele. Bom, é realmente um número que a gente precisa, transformar, e estamos no meio de uma jornada. Estou há 8 anos nessa empresa, mas eu tenho 20 anos de varejo e tudo começou quando eu percebi que o que eu queria era muito mais do que eu via ali como realidade. Então, o mercado de trabalho feminino, vamos dizer, a atuação feminina nesse mercado, tem mais ou menos 50, 60 anos. E de lá para cá, a gente tem percorrido uma estrada que não é fácil, Então, a gente precisa realmente se inspirar em algumas pessoas, entender que existe mercado para todos os ambientes, e entender que existem inspirações que chegam em cargos de liderança e que podem também administrar os outros papéis, que uma grande questão hoje no universo feminino é ter outros papéis para administrar, e isso pode barrar um pouco, essa decisão de continuar no encarreiramento, vamos dizer assim. Então, estando aqui, eu percebo que existe uma necessidade de protagonismo, a gente precisa saber exatamente aonde a gente quer chegar, ter autoconfiança, acreditar no nosso potencial, eu acho que isso é primordial. Protagonismo é o que rege a nossa carreira, afinal das contas, Exato. Isso. E eu acho que não só a carreira, mas a mulher, ela precisa se sentir protagonista primeiro da vida dela, Em que momento ela quer assumir uma maternidade, em que momento ela quer viajar, em que momento ela quer assumir um relacionamento. Então, acho que esse controle um pouco maior, se fechar um pouco, entender, ter o autoconhecimento, e apesar de todas as pressões que a gente sofre, dependendo da idade que você tá, e do setor também, e do setor, e você saber o que você quer pra você. E aí, naturalmente, eu acho que a evolução da carreira, ela vem, é essencial. No começo da minha carreira, eu tive 2 mulheres super inspiradoras, que inclusive, o meu primeiro estágio foi na JDE, Hoje eu sou sócia diretora na Eu Reciclo, mas tive grandes inspirações lá que fizeram toda a diferença para eu acreditar que era possível, atingir um cargo de liderança, de diretoria. Operações, no geral, é uma área que tem poucas mulheres. Então, acho que depende da experiência que você tem, isso pode nortear o rumo da sua carreira também. Verdade. Eu tive também um ponto importante na minha carreira, que foi o apoio de homens no meu desenvolvimento. E é importante não excluí-los dessa conversa, Aproveitando um ponto que você mencionou, de operações, eu venho da indústria. Se os números hoje, Brasil, são 39%, eu diria que provavelmente na indústria é um número muito pior, Eu hoje, esse ano, completo 13 anos de carreira, sempre trabalhando em fábricas, e eu fui ter minha primeira chefe muito recente, há 2 anos atrás, Então, onde estavam as mulheres? Não estavam tentando? Claro que estavam, é que o ambiente não permitia, Então, a gente vê um avanço, como os números mostram, mas ainda tem uma jornada importante pela frente, Falando um pouquinho do que você falou de onde estavam as mulheres, engraçado que hoje os dados mostram que as mulheres são a maioria nos cursos de formação. Elas estavam sim se capacitando, mas talvez não se sentindo preparadas para. E recentemente nós estamos em ampliação em nossa empresa e a gente percebe o quanto tem um índice ainda maior de pessoas que se candidatam às vagas abertas do universo masculino do que o feminino. Imagina que na fábrica seja mais ou menos essa sua dor, em relação às oportunidades que aparecem e que você gostaria muito de manter essa equidade de gênero e acaba tendo que ter um desafio um pouco maior. Sim, até tem uma história legal, Lá na fábrica, recentemente, um ano e pouco atrás, a gente resolveu abrir o espaço para ter conversas francas, conversas mais claras, E sobre diversos problemas, Seja eles de orientação sexual, racismo e afins. E conversando com as meninas, com as mulheres, nós vimos que elas tentavam se capacitar por muitas vezes. Mas elas desistiam, e não por conta delas, pelo contrário, era muita força ao tentar continuar. Sim. Mas cursos técnicos, profissionalizantes para a área industrial, eles são muito machistas, Então elas relataram para nós situações durante o curso
até de abuso, de abuso de autoridade, de poder, exigindo coisas em troca, e até dentro de um ambiente ali num curso para técnico mecânico, eletrônico. Então, quantas tentaram, buscando melhorar suas carreiras, mas desistiram porque o ambiente não permitia, né? Então, o desafio é diferente, né? E a gente precisa enxergar para isso. Não dá para fechar os olhos e acreditar que tá igual, né? Tem um tema que eu gosto muito, que é fatores impeditivos para que as mulheres avancem nas suas carreiras. Segurança, psicológica ou não, é um ponto, né? A questão da segurança de madrugada para voltar do trabalho não é a mesma para o homem ou para a mulher. Tem uma questão importante que é o viés de gênero, que é o maior de todos para uma mulher, que é o da maternidade. Então, tomar essa escolha de vida ou não. E é muito interessante, né? Eu me vi num dilema de carreira quando eu me tornei mãe. Sério? Engraçado, eu tive numa posição um pouco diferente. Eu tava numa companhia que eu amava e eu sabia que eu não queria fazer a pausa pra maternidade, porque existe também essa escolha. Eu acho que a gente tem que tirar um pouco esse tabu, né? Que escolhe permanecer ou que escolhe não ter durante esse período os filhos, a gente precisa quebrar um pouco esse tabu. A mulher tá buscando assumir o melhor papel para ela naquele momento, mas a minha experiência me trouxe a certeza de que é possível. Inclusive, eu tive os meus 2 filhos durante uma jornada corporativa numa outra empresa e em nenhum momento eu tive dúvida que valeu a pena ou que valeria a pena, apesar de passar, sim, por alguns momentos em que você escuta, quando você tiver o segundo não vai dar tempo, você vai ficar mais cansada. E eu falei, tudo depende de como a gente se planeja. E a nossa rede de apoio é muito importante. Perfeito. Acho que não só a rede de apoio, mas aí entra um pouco o ambiente corporativo proporcionar uma segurança psicológica para que ela possa tomar as decisões, né? Então, na Reciclo, nós somos 59% da liderança são mulheres, né? Acho que até por trabalhar com impacto social, ambiental, a gente acaba atraindo muitas mulheres. E você tem que estar preparada para isso. Então, as mulheres, quando tiram licença maternidade, são 6 meses, os homens são 40 dias, a gente quer até trabalhar um pouco mais nisso, mas é isso, saber que quando ela retornar, ela não vai ser demitida, saber que existe um apoio para que ela tome a melhor decisão que for para ela. Se ela não quiser tirar, a gente sempre incentiva que tire, mas eu acho que é isso, o protagonismo da decisão do que é melhor para ela, e a gente vai estar ali como um apoio. Esse aspecto de propiciarmos, né, um ambiente seguro para que a gente fale, né, para que a gente tome consciência do que importa, das mudanças que a gente precisa fazer, também me lembra uma passagem que nós tivemos nessas rodas de conversas, em que as mães solteiras nos relataram que todas elas que trabalham no primeiro turno, elas não moram com os filhos. E eu sou pai, tenho 2 filhos e a presença da mãe na família ali, né, é muito forte. E a gente foi entender melhor. Então, ao elas entrarem às 6 da manhã, elas precisam sair antes das 5, voltam num horário não suficiente para levar as crianças que estudam à tarde e também não suficiente para buscar as que estudam de manhã. Então, por esse aspecto, elas optam por deixar os filhos com outros familiares, a rede de apoio, e vivem longe deles. Então, assim, é muito forte escutar isso. E a gente entende que os desafios são diferentes, né? E o que a gente tem feito lá, aos poucos, é dar voz a isso, realmente se importar com intencionalidade, tentar promover essa mudança para dar a condição igual de carreira. Porque como uma mãe dessa consegue, com um filho fora de casa, morando longe dele, conseguir desempenhar igual? Eu gosto muito desse teu exemplo para a gente diferenciar o que é igualdade do que é equidade, né? Então a gente ser justo a partir daquilo que é necessário para cada pessoa a partir da sua história. Essa história me inspira a isso, né? Então qual que é a necessidade das mulheres nesse ambiente fabril? Qual a necessidade das mulheres no Nordeste? Que são diferentes, né? Sim. São ambientes diferentes. Sim, acho que o que você trouxe hoje é muito do que a gente tem feito. Eu sou, além de líder regional de vendas no Nordeste, também líder de um pilar que se chama Coffee Meio, buscando a equidade de gênero, um papo semanal sobre como acolher melhor. Você falou muito de acolhimento, né? Então é o nosso grande propósito. Como a JDE pode acolher melhor esses homens e mulheres? Porque ainda o índice, apesar da nossa liderança ter uma participação, a liderança executiva já tem uma participação acima de 60%, o que eu fico aqui pensando é como a gente consegue acolher
escutar. Então, essas rodas de conversas que existem internamente são fundamentais. E mais do que isso, gerar essa intenção das mulheres que estão lá dentro para abraçar essas oportunidades também, né? Perfeito. Isso me faz pensar muito em qual que é o ambiente que a gente prioriza no nosso dia a dia. E para você, assim, queria ouvir mais essa coisa de atrair mais mulheres pelo tipo de negócio que você tem. Como que você lida com isso no dia a dia? Eu acho que, não sei se, né, pelo perfil das mulheres, naturalmente a gente, não que os homens também não façam isso, sem querer ficar distinguindo, mas se identifica e quer buscar um propósito maior ali para se conectar com o trabalho, né? Lógico que tem um aspecto financeiro, mas aquele a mais. Então, é muito comum, assim, a gente tem muitas mulheres na Reciclo, nessa liderança, mas quando a gente vai subindo um pouco de nível, não é diferente das outras empresas, você vai vendo esse número reduzir, Sim. né? E aí eu acho que tá o trabalho não só de escutar, de acolher, mas de incentivar, falar, você é capaz, né? Recentemente teve uma abertura de um cargo, né, de coordenação. Eu cheguei para uma potencial candidata na minha vaga, falei, olha, pensei em você. Ela na hora indicou um homem, uma outra pessoa. Falou, não, mas ele é melhor. Eu falei, não, mas eu acredito em você. Então, eu falei, olha, né, a gente sempre se coloca, às vezes, numa posição de, poxa, mas tem alguém melhor. Não, vamos arriscar, né? Então, eu acho que é importante, né? Não só o acolhimento, mas o incentivo e né, dar a mão e falar, vamos que a gente vai conseguir. E você falou uma coisa maravilhosa, não é só falar sobre, mas que intenção cada uma dessas empresas, e a gente sabe que esse movimento é mundial. Não se fala aqui só do Brasil, nem da minha empresa ou da sua, é um movimento mundial. Como que a gente pode estimular que as empresas realmente criem momentos, mentorias, né, atividades, para que isso realmente surta um efeito? Quais são os vieses presentes na nossa cultura? Acho que vale fazer uma pergunta, né, interna. Então, quem a gente tem promovido? Quem são as pessoas que promovem mulheres? Como trazemos os homens para a conversa sem excluí-los de tudo isso? E quais são os apoios de desenvolvimento que a gente pode promover, né? Como que você enxerga isso, André? Eu tenho passado por uma reflexão, é um processo, né, contínuo, a gente vai amadurecendo. Mas vivi situações também dentro da minha família, com a minha esposa, e a gente vai percebendo que hoje, né, o machismo, ou seja qual for o preconceito que esteja aí, ele não é sobre o que é dito, ele não é sobre o que a gente vê, porque talvez esse mais grosseiro a gente está superando, mas é sobre o que não é dito, sobre o que não é visto, e aí é o viés inconsciente que você traz, é como a gente toma decisões sem nem perceber que a gente tá sendo enviesado, né? E a gente é muito bom em ser empático com a gente mesmo, né? A gente fala assim, mas eu não percebi, eu não sabia, então tudo bem dessa vez. Mas é um processo de trabalho, assim como qualquer outra coisa, é um processo de treinamento, né? Seja ele, eu gosto muito de cozinhar, então aprender a descascar algo, assim, hoje eu já faço sem nem olhar, mas é um processo de treinamento É uma jornada. É uma jornada. E quebrar isso é uma jornada. Construção é uma jornada. E quebrar esse inconsciente, esse viés, precisa de esforço, precisa de intencionalidade na nossa carreira, na nossa vontade de fazer diferença para o mundo. Muito bem, pessoal. Então, agora nós vamos encerrar a nossa conversa. Sou muito grata a tudo que a gente trocou aqui. Foi muito interessante, muito legal. E para fazer esse encerramento de uma maneira digna, eu queria convidar vocês a deixarem uma mensagem para o nosso público, para os homens e mulheres da nossa audiência, como que a gente pode estimular ainda mais a liderança feminina para que ela aconteça. Primeiro, saiba onde você quer chegar. Sem dúvida, esse é o melhor dos caminhos. Não tenha dúvida de que se você colocar fé, confiança, autodisciplina, a sua meta tem que ser seus hábitos. Então, crie os seus hábitos e você vai chegar lá. Bom, eu venho do mundo do esporte e meta, disciplina, foco são coisas essenciais, então faço da Dani as minhas palavras também. E não só um recado para as mulheres, mas acho que para todas as lideranças, né? Dediquem tempo às pessoas, efetivamente a gestão das pessoas, para que você escute elas e possa encorajá-las no momento correto, porque isso faz toda a diferença. Eu tive um chefe que falou para mim, em um determinado momento, eu não te colocaria numa posição se eu não soubesse que você ia performar. E aquilo pra mim fez toda a diferença. Eu falei, nossa, ele acredita. Então, é isso. Esse eu acho que é o principal recado.
Eu acho que eu iria pela linha do escolham ver, sabe? Se importem. Ninguém pode fazer isso por você. Tem que ser você. Mudanças, elas acontecem dentro de nós. Do contrário, a gente só tá copiando ou se modulando. Então, faça disso real pra você, naquilo que você é capaz de atuar agora. Mas se importe, né? Se mexa. Perfeito. A minha mensagem acho que vai muito nessa linha também. Em primeiro momento, se autoconheçam. Onde você gostaria de chegar? E uma pergunta que eu me faço é: se eu for embora amanhã, o que eu vou deixar de orgulho para minha filha? Que história ela vai contar sobre mim com brilho nos olhos? Essa pergunta me mobiliza a olhar para o meu futuro. Deixo para vocês o convite para ouvir, então, o próximo Pausa para o Café.